a imagem da pomba porque eu vim da Igreja Católica. E a Igreja Católica representa, a pomba representa o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Para nós, o Espírito de verdade, né? E está muito claro isso quando Jesus promete o Consolador prometido para o mundo. E nós somos a continuidade da promessa de Jesus. Então a nossa responsabilidade como espírita é sermos realmente o cristão, a promessa cristã do Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que talvez aconteça, é realmente uma coisa real. Nós somos a esperança de Jesus. Será que nós estamos preparados para isso? Então nós vamos ter que repensar o que nós podemos contribuir para o Espiritismo, para a propagação do cristianismo no mundo. Então, sempre eu gosto de enfatizar, ficou isso muito na minha cabeça, quando a pessoa falou assim: o Espiritismo não é de Deus, o Espiritismo não é de Jesus. Então, isso é coisa minha, porque como eu vim da religião católica, e quando eu adentrei ao Espiritismo, eu sempre falei assim: agora eu sou espírita, e as pessoas, algumas pessoas, não são todas, não generalizando, falavam que não é de Jesus. E, muito pelo contrário, o Espiritismo é a continuação do que Jesus veio dizer. Ele mesmo fala: não, nesse momento vocês não podereis compreender, mas vou rogar ao meu Pai, mandarei o Consolador, ele vai ficar entre vocês até o resto, vai relembrar tudo que eu fiz, e muito mais, vai dizer muito mais, e vai ficar com vocês para sempre. Então, a nossa responsabilidade de primeiro compreender o que é ser espírita, o que é espiritismo. Nós já conversamos isso na parte da manhã, para nós entendermos, para nós levarmos essa doutrina consoladora, essa doutrina do Cristo, para consolar as pessoas que estão precisando. Nós primeiro temos que aprender o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é cristão, isso o próprio Kardec fala. Ou você é espírita cristão. Então, não existe Espiritismo sem Jesus. Não existe qualquer outra coisa menos Espiritismo. Bem compreendido isso? Então, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, representado pela pomba do Consolador, do Espírito de Verdade, e 7 anos da tradução deste Evangelho para o idioma japonês. Uma explicação. Imitação do Evangelho e Evangelho segundo o Espiritismo. Nos primeiros anos, no primeiro ano, em 1864, Kardec ele publicou com esse nome, Imitação do Evangelho. E Kardec explica muito bem isso. Mais tarde, por força das observações reiteradas por senhor Didier era quem editava, a editora Didier. Ele editava os livros lá. Então ele falou: esse título aqui, não sei se eles devem ter conversado, ele não entra em detalhes, porque eles conversaram, né? Ele fala reiteradas, quer dizer, observações não foi uma só, foi várias, foi reiteradas. Então, por essa força dessas várias reiterações, digamos assim, mudei para Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trata-se o livro de desenvolvimento dos tópicos religiosos de um livro dos Espíritos, e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Olha só como é que a doutrina espírita é dinâmica. Primeiro livro, o que nós observamos, e nós aprendemos isso no ED. Primeiro, o livro dos Espíritos foi lançado com 509 perguntas. Depois foi reeditado com dobro, 1019. E depois eles
fez vários, ele podia aumentar mais a carga do volume do Livro dos Espíritos, mas ele não fez isso. Ele fez o quê? O Livro dos Médiuns, que trata do desenvolvimento prático da mediunidade, o processo da mediunidade, dos médiuns, um guia prático. Se você é médium e se você vai tratar com a mediunidade, você vai ter que ler e estudar o Livro dos Médiuns. E a parte moral. Não poderíamos falar de espiritismo, da filosofia do espírito, do espiritismo, falar da parte prática, da parte de manifestação de fluidos, da parte experimental do espiritismo, sem ter uma base moral. É um divisor de águas. Haroldo Dutra Dias fala muito isso. O que era antes do Livro dos Médiuns e o que era depois dos Livros dos Médiuns. É a mediunidade com Jesus. Tudo que você acha de mediunidade antes dos Livros dos Médiuns é uma coisa. E depois dos Livros dos Médiuns é outra coisa. Porque é mediunidade com Jesus. Então, quando Kardec faz o Livro dos Médiuns, ele sente a necessidade de fazer a parte moral, para dar continuidade a esse estudo. Porque o Livro dos Médiuns ele está no meio da parte filosófica, da parte experimental, a parte científica e a parte moral, ética, moral. O que era antes a mediunidade e o que era depois a mediunidade com Jesus. E para nós aprendermos essa moral, desenvolver esses tópicos que estão no Livro dos Espíritos, que é a moral do Cristo. Então, foi assim que foi desenvolvido o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, já falei isso, o Espiritismo é dinâmico. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Kardec sempre estava pesquisando, nunca, por isso que eu falo assim, vai começar que hora? 10 horas, a gente coloca um horário, vai começar 10 horas, mas depois que começa, nós vamos dinamizando isso, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, então nós vamos desenvolvendo. E o Espiritismo é dinâmico. Então aqui ele explica, no Evangelho, até a primeira edição, foi feitas modificações. Mas somente na terceira edição que vai realmente, é a edição que hoje nós temos aqui. É essa final aqui. Então o que acontece aqui? Foi no capítulo, são 28 capítulos, foi colocada coletânea de preces espíritas. Porque, para harmonizar. Não é que seja um espiritismo, tem rituais, ele tem para harmonizar, né? E Kardec explica muito bem isso. Então, e ele desenvolve a oração dominical, que é o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. E ele explica tudo, o que é o Pai Nosso, certinho. Venha a nós o vosso reino, e Kardec explica. Então, é a parte, ele fazia o Evangelho no lar. Como o Haroldo Dutra diz, eu tenho algumas palestras para desenvolver isso, e é impossível falar igual, mas a gente pega exemplos muito bem ditos, que o Evangelho no lar começou com Kardec, quando ele fez tudo isso. Ele reunia o pessoal, e era com espíritos, o espírito da verdade, espíritos altos, espíritos elevados. Então, versículo a versículo que ocorria na imitação do Evangelho, onde a prece de foi simplesmente transcrita sem qualquer comentário. Então, a partir da terceira edição, ele pega essa oração, a partir da terceira edição, ele coloca aquela explicação, versículo a versículo. Tá certo? E muda o nome, então, de imitação para Evangelho segundo o Espiritismo. Também desaparece do livro máximas diversas, embora muito que ali se achava contido fosse incorporado a outros capítulos do livro.
notadamente as intituladas Estranha Moral e Buscai e Achareis, que passaram a fazer parte da edição de 1866 e não existiam na edição do primeiro livro, né? Aí está, então, a outra diferença da primeira e terceira edições, né? Que são os parágrafos bem mais longos na edição. Essas edições mais antigas, a gente não sabia qual que era comentário de Kardec e qual que era comentário do Espírito. Se confundia um pouco. Então até ali foi bem separado o que é de Kardec e o que é do Espírito. Então, às vezes fala assim, né, isso aqui foi de Kardec, mas a gente vai ver que é de algum espírito específico. Bom, aí, em comparação a de 1860, o que poderia tornar enfadonha a leitura, cansar o leitor? Problema resolvido na terceira edição, onde eles são mais enxutos e quase sempre relacionados aos subtítulos que se correspondem. Em suma, na terceira edição, então, muito melhor que nós conhecemos até hoje. Então, até acrescentar mais 3 capítulos que vai, então, enriquecer esta obra. Muito bem. Aí, nós foi formada, então, a base religiosa do Espiritismo, o aspecto religioso. Então, 30 de abril de 1856, quando iniciava a revisão do seu trabalho, que posteriormente se formaria no Livro dos Espíritos, e praticamente um ano depois, 18 de abril, Allan Kardec recebeu a mensagem que chamou primeira revelação da minha missão. Aqui ele começa a notar que o Espiritismo tinha que ter alguma coisa de caráter religioso. Mas ele não especifica em nenhuma parte da obra que o Espiritismo é a religião. Ela é uma religião de caráter filosófico. Ela é uma religião de caráter, não de caráter de igrejismo, não tem de dogmas, as coisas assim, está bem claro isso. Jamais ele fala que o Espiritismo é realmente uma religião. Ele é uma religião natural. Se perguntarem para mim, Alberto, que religião que você é? Eu vou falar, eu sou da religião espírita. Mas se perguntar para mim, Espiritismo é religião? No sentido vulgar da palavra, não. Ele é um sentido filosófico. É muito mais, ele tem que ser mais, ele abrange. Ele é uma ajuda. Então, está bem claro aqui. Onde os Espíritos alertavam, tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Aí fala mais alguma coisa, né? 3 pontinhos. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Fala mais alguma coisa. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Isso está em Obras Póstumas, na parte 2ª. Então aí nós vemos o verdadeiro caráter do aspecto religioso de forma de moral e ética. E ética e moral. Mais uma vez, essa imagem do Consolador. Vamos lá. Assim como disse o Cristo, não vim destruir, porém cumpri-la. Desculpa. O Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Quando Jesus foi pressionado, porque ele estava pregando e os doutores da lei da época pressionaram Jesus para que ele deslizasse algum ponto, porque eles queriam prendê-lo. Que ele trabalhava no sábado, ele curava, ele falava com prostitutas, ele falava com bandidos.
Então, naquela época, se um doutor da lei, alguma pessoa estivesse com um bandido, ele tinha que estar... E Jesus fala, eu não preciso estar em vocês que estão sãos, vocês estão bem. Eu preciso estar no meio de quem está doente, de quem precisa de consolo. Essa é a ideia. E ele fala assim, no que se refere às leis, tudo se resume numa só palavra: amai a Deus com toda a força do seu coração e a seu próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis dos profetas. Então, e ele fala, né, não vim destruir a lei, porém cumpri-las. E o Espiritismo também fala, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhes execução. Então nós jamais falaremos o que não é moral cristã. Então, vem cumprir nos tempos preditos que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, ele é, pois, a obra do Cristo, que ele mesmo preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Então, aqui nós vemos realmente que ele mesmo quem? Ele mesmo, Cristo, está presente nesta obra. Se nós não nos prepararmos, se nós não estudarmos, entendendo realmente o que é o Espiritismo, nós não poderemos cumprir o que realmente o Espiritismo veio fazer aqui. O que o Espiritismo veio fazer aqui? Ele veio cumprir a lei de Jesus. Então, cumprindo-se essa lei de Jesus, nós vamos estar cumprindo, então, o Espiritismo. O que o Espiritismo vem cumprir, né? Que é a moral cristã. Está meio confuso? Tá? Deu para entender? Muito bom. Vamos lá? Bom, aí continuando, o espírito Erasto, isso é já em 1863, aí já coloca-se naquela edição de 1963 e tem assim, uma coisa bem bacana, porque eu vi lá, na primeira parte, eu falei que nós temos que nos preparar. Nós, como os espíritos, nós temos que nos preparar para disseminar este Evangelho. Então, nós somos os missionários de Jesus. Então, não existe Espiritismo sem Jesus. Primeiro. Segundo, nós temos que nos preparar para sermos este missionário. Então, a missão dos espíritas. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como que nós... A pergunta de Kardec é o seguinte: como que nós vamos reconhecer aquele espírita que está cumprindo a sua missão? Que nós temos vários espíritas aí, vários centros espíritas no Brasil, no Japão, que fazem uma coisa, fazem outra coisa, né? Temos que ver o quê? Como é que nós vamos reconhecê-los? Pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinam e que vão praticar. Então, que ensina e pratica. Pelo número de aflitos que consola. Então, nós temos o quê? Que consolar. Então, caridade, consolo. Vão reconhecer pelo amor ao próximo e a abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Aí que vem aquela parte que o nosso amigo falou: não, hoje eu tenho que fazer, não vou. Eu telefonei para ele: Davis, vem me ajudar aqui. Não, hoje eu tenho outra coisa para fazer. Então, ser abnegado. Você deu a palavra que ia ajudar, vai ajudar, caridade, então tem que cumprir. Então,
desinteresse pessoal, reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e lhes dará a vitória. Lei de Deus é a lei natural. Lei natural. Nós aprendemos isso na aula passada, né? Lei natural. Boa tarde, né? Isso é bom do Japão. Eles estavam trabalhando até agora, né? Vieram para cá. Muito bom. E aí, lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito desta lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. O espírito Erasto, em 1863. Isso está no Evangelho, no capítulo 20. Bom, o que nós vemos aqui é a missão dos espíritas. Nessa parte aqui que nós vamos tirar a parte lá, a fé e a virtude. Olha só o que fala Erasto aqui. A fé e a virtude. Nossa, eu não estou enxergando. Vou sentar aqui. Vamos que nós estamos na rádio, né? Rádio Fraternidade. A fé e a virtude que transporta montanhas. Quem falou foi Jesus. Mas, ainda mais pesada que as maiores montanhas, mais pesadas do que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceu os períodos anteriores da civilização pagã. Se nós analisarmos isso, nós vamos ver que no mundo de transição de um planeta de provas e expiações, nessa transição planetária, tudo que acontece, vai acontecer depois que nós nos regenerarmos. Eu não sei se o Davis vai tocar nesse assunto depois. Planetas de provas e expiações, vai se regenerar. Tem aí um período de transição entre um e do outro. Quando nós estivermos lá na frente, todas essas iniquidades, todas essas coisas que nós fazemos de ruins, vai ficar em lenda. Nossa, mas naquele tempo se fazia isso? Naquele tempo, eu abri a internet e vi uma coisa horrível. Um aluno batendo uma professora. A professora dando... O aluno levantou e deu na cara da professora. Nós vemos ali, por exemplo, dei um exemplo numa dessas aulas, a pessoa que adentra o ônibus, grávida, ou aquela pessoa idosa, e a pessoa finge que está dormindo, né? Quer dizer, eu vou ficar sentadinho aqui, não vou dar lugar. Quer dizer, lá no futuro, isso aí vai ser como lendas. Nossa, naquele tempo que fazia isso. Vai chegar um tempo onde que as pessoas adentrarão o ônibus, todas as pessoas levantarão para aquela pessoa idosa, para aquela pessoa que está... Todas elas. E ela vai escolher o lugar onde ela quiser. Sem constrangimento nenhum. E hoje é o contrário. Hoje a pessoa entra dentro do ônibus e todo mundo finge que está dormindo. Então, isso aí vai ficar como se fosse uma lenda do passado. Mas para isso nós temos que nos reeducar. Então, o Espiritismo vem para nos dar esta moral. Muito bom. Por isso, nós voltamos de novo. O que nós precisamos fazer? Nos amar. Nós precisamos nos amar. Essa é a lei de amor de Deus, que Jesus veio empregar a nós. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas Kardec, o Espírito da Verdade, fala,
Esse é o primeiro, mas tem um outro. Vamos estudar, para nós podermos entender a verdade, em busca da verdade. Então o Espiritismo não é a verdade. Nós podemos contestar, tudo que está aqui nós podemos contestar. Mas nós estamos em busca da verdade. Então, observações do Espírito da Verdade. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelarei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Este é o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é isso que nós temos que fazer. O seminário de hoje, o simpósio de hoje se refere a isto. Nos instruir e aprendermos a moral. Onde que nós vamos nos instruir? Hoje nós temos o ESD. E aonde que nós vamos ter essa moral? Nós estamos aí com 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no Japão, está fazendo 7 anos da... como é que fala? Tradução. Nossa, me fugiu a cabeça agora. Tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, feito pelo Tom. Tentei falar com o Tom, não consegui, para ele falar alguma coisa aqui, não sei o que houve. Mas vamos ver se no próximo seminário ele pode estar aqui com a gente para falar um pouco sobre o Evangelho. E eu achei nesse site aqui uma coisa muito interessante, porque essa semana eu fiz pesquisa, né, vários sites, entrei, tudo, não falar sobre o Evangelho realmente é uma coisa assim muito... Poderia falar aqui o dia inteiro, mas nós iríamos, assim, digamos assim, iríamos fazer um seminário. Então, é muita coisa, não dá para fazer muita coisa. Mas eu achei isso daqui muito interessante. E eu coloquei aqui, essa aqui, isso aqui não dá para regular ali? Não está fora de foco? Acho que não, né? Não, dá pra ver. Dá para ver? Dá. Ou é eu que estou cego mesmo? Aí, tá bom. Não, agora não. Tá bom. Agora tá. Agora tá. Aí. Agora não tá. Agora tá. Aí. Tá bom. Agora tá. Rádio Fraternidade, emissora do bem na internet. Nós estamos ao vivo aqui, nós temos aqui umas coisas técnicas, mas é coisa do Japão. Bom, 1864, 2014. Bom, procurei aqui na internet e achei isso aqui muito interessante. Primeiro, porque estava na revista Espírita de 1864. Só que é o ano de 1864. Então tem janeiro, fevereiro, março, abril. Cada mês tem uma revista. Como eu fui falar do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui lá na revista Espírita de abril e achei lá imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estava procurando o quê? Eu estava procurando esse grupo aqui, ó, Grupo de São João, em Bordeaux. E o médium é o senhor Raul. Grupo de São João, e o médium é o senhor Raul. Vasculhei a internet e não achei. Fui na revista Espírita, achei muitas coisas lá, mas não achei esse Grupo São João. Porque eu achei assim, nossa, Grupo São João, né? E o médium Raul.
Não é ruim? Aí eu procurei. Raul não, Rui. Raul, não achei aqui. Mas eu procurei esse Raul, esse Rui, não achei. Eu fui achar. Coisa do Japão, é brincadeira. Rádio Fraternidade, emissora do bem na internet. E vamos que vamos. Muito bem. No ano 7, no número 12, em dezembro de 64, ele encontrou essa comunicação. Nos números antes, numas folhas, numa das revistas antes, Kardec recebe essa comunicação e ele, em dezembro, ele acha por bem, então, colocar essa comunicação desse espírito, né, na revista Espírita. Nós vamos ler ele depois com calma, né? Que ele dá assim como se fosse, como é, né, do Espírito de Verdade. Só que, a propósito da imitação do Evangelho, maio de 64, essa foi a comunicação. Então, o Livro dos Espíritos saiu em abril. Essa comunicação se deu em maio, abril, maio. E essa comunicação foi publicada em dezembro, por Kardec, na Revista Espírita. Só que não é grupos de São João, ele já foi a tradução do francês. É grupo Saint-Jean. Em francês, é lógico, isso não veio na minha cabeça. Eu estava procurando o grupo São João, mas é tudo em francês. E quando se faz uma tradução, logicamente, quando se faz uma tradução para um site, para um grupo assim, né, da internet, se faz lá a tradução, se é brasileiro, uma coisa, faz uma portuguesada. E eu, naquela ânsia de procurar alguma coisa para falar para vocês, não achava isso aí. Mas eu achei uma coisa interessante, porque procurando esse grupo São João, eu achei uma carta que Kardec escreveu, porque ele colocou no final do Evangelho, ele colocou várias orações, várias preces. Prece para quem desencarnou, prece para quem está nascendo, prece para quem está doente, prece para isso, prece para aquilo. E vocês devem ler isso aí. E ele fala aqui o que é prece, como é que faz a prece. Fala tudo. Então tem aqui o Pai Nosso, a oração né, que a gente faz, o Pai Nosso, explica parte por parte do Pai Nosso e tal. Está tudo lá. Só que Kardec achou interessante porque ele recebeu uma carta, isso eu não vou dizer da onde que eu vou incentivar vocês a pesquisarem isso. Então vocês vão na sua casa, vão procurar a revista 1864, vão procurar lá, onde que está isso. E ele reclama com Kardec. Senhor, com toda a delicadeza que o espírita tem, né, de reclamar. Senhor Kardec, muito bem a sua imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E no final tem várias orações, e assim vai. Tá? Só que o senhor esqueceu de colocar oração para o dia e oração para a noite. Olha só a condição de Kardec publica isso com uma intuição, uma intenção. Aí, nesta revista, particularmente, se vocês vão pesquisar, eles transcrevem praticamente todo aquele sistema de se fazer oração, que está, quase que transcreve. E escreve também na revista espírita o Pai Nosso. E transcreve também todo o parágrafo explicando, Pai Nosso que está no céu. Então, o Pai que está no céu e tal. Santificado seja o vosso nome, então por quê que tal? Ele escreve e ensina a oração de novo. Então você veja que o espírito ele não sabe fazer oração. E nessa pesquisa que eu fiz, nessa semana, eu
não sei se vou reproduzir o que o Haroldo falou, né? Porque Haroldo, eu acho que é o que nós falamos de evangelho, tem que ser o Haroldo, né? Não tem outro. Mas ele fala o seguinte, que um repórter perguntou para a Madre Teresa, você lembra, eu acho que era a Madre Teresa, como é que se faz oração? Todos nós queremos saber como é que nós fazemos oração. Né? Eu estou angustiado, eu estou estressado, eu preciso de fazer uma oração. Para quem que eu vou pedir? Para quem faz oração. Imagina você ter uma Madre Teresa do teu lado, né? E ter a sua oportunidade de fazer a Madre Teresa. Como é que a senhora faz oração? E logicamente que a Madre Teresa, com aquela sensibilidade que ela tinha, né? Que ela tem ainda, ela olha para o repórter e fala: meu filho, eu não falo nada. Deus só me ouve. Deus só fica escutando. Aliás, eu falei que o Haroldo é melhor que isso, né? Meu amigo, não falo nada. Ele pergunta, como é que se faz oração? E ela fala, meu amigo, eu não falo nada. Eu não falo nada. Só ele que fala comigo. Aí ele pensa um pouco e pergunta de novo para ela: e ele, o que fala para você? Ela para mais um pouquinho e pergunta: ele também não fala nada, ele só fica me escutando. Quer dizer, não se precisa, na oração sincera, não se precisa, os espíritos evoluídos não precisa da palavra articulada. Precisa de sentimento, o sentir. Deus não precisa falar para ele sente. É você parar, se concentrar, ele sente o que você está precisando. E ele nos reconforta com essa emoção de amor. Porque nós não compreendemos aquele amai-vos uns aos outros. Espírita, ame e se instrua. O amor. E nessa passagem, quando Kardec explica o que é oração, o que está no Evangelho há 150 anos, nós compreendemos que é como aquele namorado, né? Recém-namorado, você já teve recém-namorado? Cuidado aí, vocês aí. Quando a gente se conhece, né, Schmidt? A última que eu tive tem 27 anos. O que acontece? Às vezes, falar demais atrapalha. Às vezes, falar demais atrapalha. Você corre o risco de falar besteira. Então, quando você ama outra pessoa, ficar junto, às vezes é muito mais prazeroso do que falar alguma coisa. Este é o sentido da oração que Madre Teresa estava querendo passar. Sentir. Então, ama. Esse é o primeiro mandamento. E se instrua. Esse é o segundo. Então, foi muito interessante que eu fiquei doido, né? Porque como é que eu vou explicar isso? Que eu tenho só mais 10 minutinhos, né? Como é que eu vou explicar isso? Não tem jeito. Então, eu fiz somente uns tópicos aqui. E para terminar, para dar um tempo para o nosso amigo Davis continuar, ele pode desenvolver melhor esse tema. Já estou sabendo aí que tem um puxão de orelha, mas vamos ver. Nós vamos ler aqui o que está escrito aqui, que Kardec sentiu que realmente poderia ser colocado na Revista Espírita. E fala o seguinte: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem do meu Pai, é interessante isso, por ordem do meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Boa vontade. Depois o Davis explica melhor essa situação. Boa vontade. Esta palavra
foi esquecida pela maioria dos homens. E a incredulidade, o materialismo vieram abalar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vós demonstrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os frutos do espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia, voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes do além-túmulo, compreenderam que seguiram o caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram forças ao Senhor para suportarem as suas provações. Provações e expiações. Eis a condição do homem na terra. Expiação do passado. Provações para o fortalecer contra a tentação. Para desenvolver o espírito pela atividade da luta. Habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Disse-lhes há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bens amados trabalhadores, que suportais o calor do dia, que credes ter de vós lembrar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração. Orai, não com os lábios, mas com o coração. Melhorando a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa do meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. Desculpe a leitura aí, né? Mas aí que eu vou tirar meu óculos. Complicado. Então, meus amigos, eu acho que está na hora de nós pormos a nossa barbinha de molho, começarmos a estudar, pesquisar, fazer o bem e orar. Mas não orar somente, não é balbuciar e pegar uma oração do dia. Não tem oração do dia, não tem oração da noite. Então você procura oração. Aí eu não orei por você porque eu não tenho oração. Você está com dor de cabeça, não tem oração para dor de cabeça, não tem. Eu vou procurar. Não é assim? Não é isso. Tá certo? Bom, de todos esses 5 dias de pesquisa, a gente resumiu em apenas isso aqui. Os 2 sites, algumas imagens que a gente já tinha em arquivo. Quer dizer, eu levei 5 dias para falar 1h30 e não falei nada do que aquilo que eu tinha pesquisado. Apenas coloquei alguns tópicos e desenvolvemos. Para nós notarmos a grandeza de que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E não é apenas uma reuniãozinha de meia hora ou 1h30 que nós vamos discorrer sobre isso. Fica marcado o dia de hoje, então, o encerramento das nossas comemorações dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, e vamos pedir a presença aqui do nosso amigo Davis, para então